Transações para consultar dados de tabelas. Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos ao meu canal. Quando você precisar consultar os dados de alguma tabela lá no banco de dados, a gente tem algumas opções de transações. A primeira que eu vou falar é a transação SE16. Então vamos lá. Aqui na SE16, a primeira coisa que ela pede é o nome de uma tabela. Então eu vou colocar aqui o nome, scar, e você tem alguns botões aqui para trabalhar. Primeiro, consultar o conteúdo da tabela. O segundo aqui para criar entradas nessa tabela. Terceiro, para parâmetros de usuário. E o quarto, ajuda. A gente vai passar em cada um deles. Aqui no conteúdo da tabela, você clicando, ele carrega, ele cria uma tela de seleção com base nos campos dessa tabela. Tá? Então você pode fazer o filtro que você quiser aqui. Você pode configurar a largura da listagem, né, que ele vai apresentar quando você fazer o filtro. E aqui o número máximo de ocorrências. Então, se essa tabela retornar mais que 200 linhas, ele só vai mostrar 200 linhas, tá? Então, você configura o limite de linhas que vai aparecer no resultado. Aqui, você tem alguns botões, os principais aqui. Executar o filtro, ele vai trazer o que tem nessa tabela, com base nesse filtro. Número de entradas, quantas linhas tem nessa tabela, com base nesse filtro. Ele mostra aqui, ó. No caso aqui tem 18. Aqui ele ignora esse número máximo de ocorrências, tá? Então, tirando esse campo, ele aplica todos os filtros e conta quantas linhas tem. E aqui você vai filtrar. Vocês podem também dar uma olhada aqui nessas outras opções, tá? Mas não são tão importantes. A mais importante aqui é essa executar. Executando, ele mostra uma tabela com as colunas da tabela, tá? Que retornou com base naquele filtro. Então aqui você tem essas duas primeiras aqui são chaves, tá? Da tabela. E aqui são colunas normais, não chaves, vamos dizer. Aqui você tem opções de exibir uma linha. Então eu quero ver o conteúdo dessa linha. Clico aqui, ele monta esse formulário. Voltando, você pode clicar aqui, ó. Ele mostra a mesma coisa. Aqui você pode controlar nesse botão aqui a navegação, né? Se tiver muitas colunas nessa tabela, você vai ter que navegar, né? Porque não vai caber tudo na tela. Então aqui vai para a primeira coluna e aqui vai para a última, tá? E aqui vai coluna a coluna, ele vai mostrando ali, ó, tá? Você tem essa possibilidade de navegação. Aqui, esses dois campos são ordenação, então eu quero ordenar essa coluna de forma crescente. Clico aqui. Eu quero decrescente, clica aqui. Esse aqui você marca tudo, todos os flags aqui da coluna. Aqui você desmarca. Aqui você atualiza, né, os dados aqui. E informação, ajuda, né? Então, é isso que você pode fazer aqui nesse 16 com relação à consulta de informações, tá? Vou voltar e agora a gente vai ver essa opção aqui, ó, criar entradas. Quando você clicar, ele vai permitir que você crie uma linha. Ele vai criar um formulário com base nos campos dessa tabela e você vai preencher. Só que somente se essa tabela tiver com essa opção habilitada. Então, eu vou clicar aqui, ó, criar módulo de função de processamento de dados. Aqui não tem essa tabela não está com essa opção habilitada. Por isso que não deu certo. Se eu colocar uma aqui, que eu já deixei preparado, ó, e clicar nesse botão, ele aparece um formulário. Tá? Então vamos usar essa tabela aqui de exemplo. Ó. Eu vou consultar primeiro os dados, não tem nenhuma informação, e eu vou criar uma linha ali. Colocar um aqui e passar uma data. Vou salvar. Pronto, ó, ele gravou os dados. Agora essa tabela tem uma linha. Vamos conferir? Ó, tem uma linha aqui. E aqui já habilitou a opção de criar um novo registro daqui mesmo. Ó. Vou criar aqui dois, salvo, e assim por diante. É só clicar aqui e vai criando as suas linhas. O que você pode fazer mais? Modificar. Quero modificar aqui a data. Vou colocar 22/2. Salvo. Lá, 22/2. Então deu certo. O que você pode fazer mais? Deletar uma linha. Então você pode marcar. Vem aqui no menu entrada de tabela. Eliminar.
ele aparece aqui os dados e você tem que clicar de novo aqui, ó, eliminar a entrada. Olha lá, registro de banco de dados eliminado. Vamos ver se eliminou. Olha lá, sumiu a linha 2. E o que você pode fazer mais? Deletar em massa. Então eu vou criar aqui mais registros. Tenho 2. Eu quero deletar as duas linhas ao mesmo tempo. Você marca as linhas que você quer deletar, no caso as duas. Vem no menu aqui, entrada de tabela. E eliminar todos. Ele pergunta aqui se eu quero eliminar. Sim. Pronto, eliminou todas as entradas. Então, por meio dessa opção aqui de criar, aqui no começo, né? De criar entradas, se a tabela tiver com esse recurso habilitado, além de deixar criar linhas, você também pode editar e deletar linhas dessa tabela. Agora esse botão, parâmetros de usuário. Ele te mostra aqui alguns parâmetros que você pode modificar. Você pode modificar ali se você precisar. E ajuda, se tiver ajuda disponível, né? Vou clicar aqui, não aconteceu nada, então não tem ajuda. Beleza? Agora a gente vai para a próxima transação, a EC16N, que é a versão meio que nova dessa transação aqui. Aqui na transação SE16N, você faz praticamente a mesma coisa que na transação SE16. Só que essa transação é um pouco melhor de trabalhar, tá? E ela é uma transação muito utilizada pelos usuários. Não importa se é ABAP, se é funcional, cliente. Qualquer usuário geralmente precisa acessar alguma tabela para dar uma olhada nos dados, para ver se está tudo correto, fazer filtros. Então é uma transação muito utilizada no SAP. E infelizmente ela não está disponível no Minisap, tá? Então a gente tem que usar a transação SC16 para consultar as informações. O que a gente pode fazer aqui na SC16N? É basicamente consultar dados, tá? Ela não cadastra dados igual a SC16. É mais para consulta mesmo, tá? Então aqui a gente passa o nome da tabela que a gente quer consultar os dados. Vou colocar aqui a SCAR. Dando Enter, ele já carrega as colunas que tem na tabela SCAR. E você pode fazer filtros aqui também, igual na C16. Ó. Então vamos filtrar aqui, vou executar. Ele trouxe as informações, tá? E a mesma coisa, pode fazer filtros, ordenação, até exportar esses dados para uma planilha, para um arquivo, tá? Gerar gráficos aqui. Então, entrando nessa transação, cliquem aqui em cada opção dessa para ver o que ela faz, tá? Mas assim, pelo ícone você já vai ter uma ideia do que ela faz, tá bom? Voltando, aqui você também pode contar, né, quantas entradas ela tem. Tem 18, com base nesse filtro aqui, que não tem filtro nenhum. Background é quando você quer executar um filtro, só que vai demorar muito, é muito pesado. Você pode executar em background e mais tarde verificar o resultado desse processamento, lá na transação SM37. Tá? O que mais você pode fazer? Marcar ali todas essas colunas. Se marcar, essa saída aqui é o que vai aparecer lá no resultado, tá? Então, vou marcar somente as duas primeiras. Ele só mostra as duas primeiras colunas, tá? Então, você pode marcar aqui o que você quer visualizar. Aqui você pode eliminar os filtros, tá? Que você faz aqui. Você faz um filtro aqui que é eliminar, só clicar aqui. Ou se você faz um filtro com mais de uma linha, pode eliminar por aqui, tá? Aqui também é a configuração, né? E aqui é um botão bem importante, porque ele te mostra aonde essa tabela está sendo utilizada, tá? Em programas, classes, seja onde for, ele vai te mostrar. Clicando aqui então, eu quero saber aonde essa tabela está sendo usada, ó. E aqui você vai marcando o que você quer procurar. Eu quero procurar em programas, classes, componentes de WebGIMPro, e você vai marcando o que você quer procurar, aonde você quer procurar, tá? Vou deixar aqui só programas para vocês verem. E aqui fala, ó, nesse programa está usando aquela tabela. Se a gente dá dois cliques, ele abre o ponto onde está sendo utilizado. Se você dá dois cliques aqui, ele vai para o código-fonte daquele programa, tá? E aqui assim por diante, ó. Alguns você não vai conseguir abrir, né? Porque esse aqui está com erro. Ó, esse aqui você conseguiu. É só clicando aqui, tá? Os que forem possível visualizar, você vai conseguir.
Ó, podem ver que é uma lista bem grande, ó. Vou voltar. Agora a gente vai ver a próxima transação, que é a SE16H. A transação SE16H é parecida com a transação SE16N. Ela também faz filtros, porém, ela faz algumas coisas diferentes. Por exemplo, agrupamento de campos, ordenação e agregação, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos disso. Se eu quisesse mostrar quais as moedas mais utilizadas pelas companhias aéreas, como eu faria isso? Eu posso desmarcar aqui algumas colunas, deixando somente a coluna da moeda e marcando esse flag aqui de agrupamento. Se eu executar, ele me traz aqui a moeda e quantas vezes ela apareceu na tabela. Então aqui o dólar apareceu 6 vezes, o euro apareceu 5 e as outras apareceram apenas uma vez, tá? Então como que a gente confere isso? A gente pode voltar, marcar tudo de novo, deixar como estava antes, né? E executar o filtro. Só que aqui, ó, ele tá entendendo errado, tá? Porque a gente marcou todas as colunas para exibir, tirou o agrupamento e ele tá trazendo, tá contando aqui quantas linhas tem na tabela, no caso 18, ó. Como se fosse um bug aqui. Então, para resolver isso, eu vou entrar de novo na transação, tá? Pronto, vou entrar. Agora sim, trouxe os dados da tabela. Eu vou ordenar aqui pela moeda e vamos conferir se dólar tem 6 e euro tem 5. E o restante tem que ter 1. Então, ó, dólar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certinho. Euro 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. E as outras têm apenas um registro. Então, nosso agrupamento aqui, ó, deu certo, tá? O que você pode mais fazer? Ordenar. Então, se eu quisesse ordenar aqui pelo nome da companhia aérea, eu só clico aqui no flag ordenação e coloco a direção. Eu quero o nome decrescente. Ó, apareceu aqui United Airlines, Swiss, até Air Berlin. Então, decrescente. E crescente é só mudar aqui. O que mais você pode fazer? Pode agregar, tá? Só que essa tabela não tem muitas colunas para a gente agregar. O ideal seria uma tabela que tem valor, um valor monetário, alguma coisa assim. Então vou entrar numa aqui, ó, VBAC, por exemplo, que é o cabeçalho da ordem. Eu tenho aqui o valor líquido, tá? E como que eu agrego, faço alguma agregação nesse campo? Eu vou pegar aqui uma coluna, por exemplo, categoria do documento SD. Eu vou marcar somente ela aqui, ó, na saída. E eu também quero ver o valor líquido. E eu quero agrupar isso, eu quero saber o mínimo do valor líquido, tá? Por categoria de documento. Com base nesse filtro, teoricamente daria certo, mas não dá, ó. Por quê? Ele está trazendo somente uma linha aqui. Era para dizer duas colunas, uma com a categoria do documento e uma com o valor líquido mínimo. Só que não está trazendo. Então você vai ter que marcar o flag aqui ó, de agrupamento na categoria do documento, tá? Pronto, agora sim, ó. Trouxe então que o documento o valor mínimo dele está vazio aqui, tá? Não, porque não deve ter. B também não tem, o C é sem negativo. Aqui o K e o L tem valor também, tá? E aqui também traz o número de linhas que ele encontrou, tá? Como se fosse um contador. Agora vamos mudar aqui de mínimo para máximo. Ó, já mudou bastante, ó. O A tem 695 milhões, 500 mil. Aqui também, ó, aqui tem até 1 bilhão, 298 milhões de valor médio, tá? Porque ele somou tudo e fez uma média, tá? Então, se ele encontrou 10.204 linhas, ele somou tudo isso aí e dividiu por 10.204. Fez a média daquela coluna, tá? E agora vamos ver a média agora, né? Que a gente não fez ainda. Ó, a média, 79.683
Não, 189.683.830,25. Então aqui é a média, tá? Então essas opções que você tem para utilizar aqui na EC16H. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.